Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma live do Dislexia Bahia. Vamos começar mais uma live do Dislexia Bahia. O Dislexia Bahia convida. Hoje temos a participação de mais um convidado, né, especial, que é o Caio Lemos. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando para a gente conversar um pouco, saber um pouco sobre como é a experiência dele, né, profissional, como foi a história dele. O Caio, ele tem dislexia e ele entrou em contato com a gente, foi uma surpresa, né, assim, muito grande, muito interessante conhecê-lo, tá? Vou colocar ele aqui já na nossa live. Então, enquanto o Caio está acessando aí, quem quiser rever nossa live, seguir, né, pelo nosso canal no YouTube, Dislexia Bahia. Temos também no Instagram, a gente tem uma rede social no Instagram, no Facebook, com várias informações sobre dislexia, sobre nosso trabalho, né? Então, assim, nós trabalhamos em prol da divulgação da dislexia, dos transtornos de aprendizagem, mas principalmente da dislexia. E esta live a gente tem um encontro quinzenal, né? Sempre às quartas-feiras, às 20 horas, com convidados, né? Que nós convidamos, sempre com assunto voltado aos transtornos e assuntos semelhantes que envolvam esse universo dos transtornos de aprendizagem, principalmente a dislexia, tá? Então, assim, quem não conhece ainda a gente, nós temos site, Dislexia Bahia, pode acessar, lá tem vídeos também de nossos eventos, né? Aí o Caio está começando, entrando agora, enfim. E nós vamos conversar um pouquinho hoje com o Caio Lemos, né, para ele contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele, né, Caio, sobre como foi o momento dele em escola, como tem sido as conquistas. Hoje, Caio está um profissional, está aí morando em Atlanta, né, atualmente. E aí, Caio está entrando na nossa live. Então, como eu estava falando para quem está entrando agora no nosso canal, nós temos canal no YouTube, todas as lives, os nossos eventos, os nossos vídeos estão lá no nosso canal. E eu sempre coloco relação também com outros vídeos de convidados, pessoas que nós conhecemos e que fazem parte desse universo dos transtornos de aprendizagem, tá? Então, assim, a gente está sempre trazendo novas informações, sempre trabalhando em cima da divulgação, principalmente sobre os transtornos de aprendizagem. Nós também fazemos palestras nas escolas, tá? Tudo em prol, somos voluntários, é uma associação de pais, tem vários profissionais também que estão com a gente, apoiando, nos ajudando, sempre trazendo experiências, trazendo novas informações para a gente, para que a gente possa tratar com os nossos familiares, com os nossos amigos, né, com os nossos filhos, para quem pai e mãe de pessoas com dislexia, e as próprias pessoas com dislexia que chegam até a nossa associação. Nós apoiamos os pais, apoiamos a família, apoiamos as pessoas. Muita gente pergunta para a gente, como vocês fazem isso? Bom, primeiro, a conscientização, o trazer informação. Isso é um grande apoio, né? Então, assim, nós sabemos que a falta de informação, ela realmente leva a várias dúvidas, as pessoas a terem impressões distorcidas. Então, isso é importante que os profissionais participem, né? Então, assim, nós levamos essa questão também a vários profissionais, fazemos cursos, fizemos há 2 meses atrás uma semana de formação de professores, foi muito interessante para que mais pessoas e mais profissionais possam se engajar na nossa causa, possam conhecer, né, e possam também trabalhar junto conosco. Então, eu costumo dizer que quando a gente está conversando com os pais, é muito importante, né? Eu resolvi fundar essa associação e temos outras pessoas que
são fundadoras junto comigo, e nós trabalhamos para que outras pessoas elas possam ter um caminhar, né, de uma forma mais amena, ter uma forma de apoiar melhor e encaminhar melhor seus filhos, né? Porque é difícil, realmente é difícil, principalmente porque quando nós pais descobrimos, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como agir, né? Qual caminho andar, quais profissionais procurar, né? Então, assim, principalmente nessas situações, a gente trabalha em cima de apoiar as famílias, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Caio, ele Oi, tá. Oi, Caio. oi, Eu não tudo estou bem? te vendo, Caio. Você não tá me vendo? Eu tô te vendo. Eu não estou te vendo, Caio. Não? Agora, Ah, oi, tudo bom? tudo bom? Sua imagem está Tudo. aqui, tá? Para mim, ela está congelada. Não sei se as pessoas que estão participando estão te vendo, mas para mim ela Sério? está congelada. Mas tudo certo. Alguém colocou aí que está tudo bem, então Ah, vamos vamos que adiante. vamos. Vamos lá. Bom, Caio, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada, né, por Obrigado a você ter vocês. aceito o nosso convite, né? Foi um prazer enorme te conhecer. Foi uma surpresa muito grande quando você entrou em contato com a gente depois de uma live que eu fiz com o Roberto sobre família. Eu Sim, percebi ontem numa conversa que nós tivemos que te tocou muito aquela live. sim, Realmente, assim, várias pessoas entraram em contato com a gente sobre essa live. Ela está lá no nosso canal. E aí foi uma surpresa muito grande poder te conhecer, poder conhecer sua história. Eu gostei muito de conversar com você, né, sobre isso. E nada mais justo do que a gente trazer isso aí para o nosso público, né? As sim, pessoas que acompanham a associação, outros pais que têm dúvidas de como conduzir, né, a questão com os filhos, né? E as próprias pessoas com dislexia que nos acompanham. Então, seja sim. muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigado E a eu queria você. que você se apresentasse, né? E falasse um pouquinho de sua história. E a gente vai conversando e trocando ideias aqui sobre esse seu caminhar. Maravilha. Obrigado a você, obrigado a Dislex Bahia pelo convite. Meu nome é Caio Lemos, eu sou chefe de cozinha, me formei em 2013 em chefe de cozinha. Hoje, atualmente, moro em Atlanta. Tenho dislexia, fui diagnosticado com dislexia aos 10 anos de idade. Não só dislexia, né? Tenho dislexia, TDAH, hiperatividade, enfim, um combo. A gente até Como? brincou um combo inteiro de tudo que podia vir, mas que para mim, eu entrei em contato com você depois de ter visto a live do Roberto. Eu nunca tinha percebido o quão realmente foi importante a minha família no meu momento para poder, no momento do diagnóstico, no momento de entender o que aconteceu, o que era, né? Que não era uma doença, era um transtorno, que eu ia ter uma forma diferente de aprender, não significaria que eu não iria aprender. E o quanto minha família foi importante nisso, não só minha família, óbvio, mas achar uma escola que possibilitou também essa forma de ensino, achar um grupo de profissionais, né, neuros, fono, que eu tive acompanhamento durante todo o processo. Meus pais, graças a Deus, puderam me proporcionar isso, porque a gente sabe qual é a realidade de muitas pessoas e eu entendo esse meu privilégio de ter tido um diagnóstico consideravelmente cedo, mas, enfim, foi graças a isso que estou aqui. E é gratificante ver assim tudo que precisei passar para chegar até aqui. Realmente, assim, o período em que você, né, está inicial e que a gente percebe, os pais percebem algo, que existe uma forma de aprendizado diferente, ou a criança está demonstrando, né, uma situação, muitas vezes até através de um bullying na escola, através de uma situação, de tristeza ou de exclusão, os pais muitas vezes não percebem através diretamente da dificuldade de aprendizagem.
mas sim através de outras características, E a né, forma, e Caio? a falta de informação também, porque na minha família como um todo a gente tem vários casos de disléxicos, mas até, até eu, né, eram consideradas pessoas que não tinham aptidão à escola, então por causa do bullying eram consideradas pessoas burras. Então a maioria dos meus tios que tem o diagnóstico, tem dislexia, ou eles pararam de estudar, ou conseguiram de alguma forma completar os estudos e não concluíram uma graduação, algo do tipo. E aí, quando eu tive, durante minha infância inteira, né, período de alfabetização, enfim, minha mãe percebia que eu não era igual aos outros alunos, mas eu era igual a quem era da minha família. Então, é igual, por exemplo, eu tinha uma referência muito grande do meu padrinho. Meu padrinho também passou por isso na infância dele, enfim, depois a gente conheceu, a gente conversou um pouco, e aí eu era igual a ele. Então, tipo, não tinha o que era. E aí, depois de milhares de bancas, milhares de escola para poder estudar, fazer reforço, enfim, a gente teve. Minha mãe contratou uma amiga nossa para poder me dar aula em casa de reforço escolar, né? Porque só a escola não resolvia e, enfim. E aí, essa amiga, Karine, ela foi, eu acho que um anjo na nossa vida, porque ela virou para minha mãe e fez: Sandra, você já ouviu falar disso? Olha, dislexia é assim, Caio tem características, a gente pode ver como faz, como, né? Foi dando um norte e foi por causa dessa percepção dela que minha mãe foi atrás de todo o processo que precisamos para ser diagnosticado. Sim. Assim, eu digo que o fato de você identificar o que é, mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico, mas o Sim. fato de você estar atento, os pais estarem atentos a identificar que tem algo, né, e que precisa ser investigado, eu acho que é a parte mais importante, porque assim é um começo. O diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o começo. Começo. Então, a partir do momento em que você tem a identificação e que você pode trabalhar, né? Como essa criança vai aprender. Por quê? Porque a criança vai aprender de outras E formas, você para de né? ser objetificado, né? Porque até então eu era o mau aluno da sala. Eu E não que o diagnóstico traga uma justificativa, mas até então eu era o menos inteligente, ponto. Não tinha uma outra possibilidade. E até na conversa que a gente teve, eu falei, as crianças, embora sejam incríveis, elas são um pouco cruel, né? E aí, e na escola, no meu período infância, enfim, até eu compreender mesmo o que era, o bullying era muito, muito sério e muito pesado. Eu, por uma característica pessoal, e, enfim, vai da minha personalidade, eu conseguia burlar um pouco esse bullying no sentido de ou eu atacava de volta com bullying também, né? Ou eu não me importava muito, enfim, eu tinha uma forma mais fácil de lidar. Mas, por exemplo, eu tenho mais dois irmãos disléxicos, né, com minha mãe. E aí, o meu irmão mais novo, ele tem uma dificuldade muito grande. Então, ele teve um sofrimento muito maior que o meu por causa disso. Então, ele teve. Ele não lia em voz alta na sala. Até hoje, ele não faz nenhum tipo de oratória. Ele não. Ele, por causa desse bullying que ele sofreu na escola. Então, é uma coisa que precisa ser realmente conversada entre família, escola e até amigos. Porque, por exemplo, nas escolas mais novas, nem tanto, mas quando eu entrei no Marista, eu tinha um grupo de amigas muito presentes e elas sabiam das minhas necessidades. E eu sempre trabalhei de forma muito aberta com elas em relação a isso. Só que ao mesmo tempo que elas estavam ali para dar um apoio meio que emocional, era uma brincadeira, mas era uma brincadeira meio séria. Então, tipo, eu tinha uma amiga mesmo que ela era muito boa em português e ela falava: ela, amigo, eu perco sua amizade, mas eu vou te corrigir porque eu te ajudo. De uma certa forma, foi uma ajuda que eu tive a vida toda. Então, assim, eu ia fazer um texto e entregar alguma coisa, ela lia antes. Engraçado, mesmo depois, eu na faculdade já, ela fez, Amanda Mamed, ela deve estar aí na live. Ela fez a live, ela fez faculdade junto comigo. Não em gastronomia, ela fez psicologia. E aí eu fazia algum texto e eu mandava para ela ler, para ver se tinha alguma coisa errada, porque eu não conseguia identificar.
Hoje, depois de algumas técnicas, enfim, depois eu identifico já algumas coisas, mas na época eu não consegui identificar. E eu tinha esse suporte de uma família bem estruturada, uma escola que entendia o meu processo. Eu tive professores incríveis que fizeram parte da minha vida e que, no Marista em específico, né? E um grupo de amigos que também entendia essa necessidade. Então, o bullying que vinha após essa conjunção quase que perfeita, né? Já não me atacava mais, já não chegava mais em mim. Eu digo que a família é importantíssima porque é a base, né? Então, assim, Sim, com a família, a criança, o adolescente, né, e o próprio adulto, ele consegue realmente se empoderar para que ele perceba o seguinte, que ele pode vencer, né? Ele pode vencer os obstáculos, porque, assim, como você mesmo falou, a questão da leitura, ela não tem nada a ver com o seu processo de conhecimento. Ela não tem sim, nada a ver com o processo no qual você vai adquirir esse conhecimento. Então, a leitura ela vai dificultar porque toda a nossa base de aprendizagem, ela ainda é muito lida, né? Então, assim, para você poder ter acesso a esse conteúdo, você precisa da leitura. E, sim. claro, que se você tem uma dificuldade na leitura, você vai ter essa dificuldade na interpretação. Então, eu vejo muito bem isso com meu filho, que a dificuldade na interpretação é o grande impacto da dislexia, né? Porque, assim, a dificuldade na leitura, hoje ainda por cima, eu imagino como foi com você na infância, né? Você vai falar um pouquinho aí dos casos, das dicas que eu achei fantásticos, né? Não, Mas, por exemplo, você falando da leitura, para mim, e interpretação, era isso. Eu não, na escola, a gente tinha, eu não sei se isso ainda acontece, mas na minha época acontecia, o hábito de cada aluno ler um parágrafo de um texto específico. E isso, eu estudava com um primo meu também, que era dislexo, na mesma sala. E aí ele não lia de jeito nenhum. Já aconteceu, inclusive, vezes do professor insistir e ele falar que ele preferia perder ponto, mas ele não iria ler. E aí, o que que eu fazia? Eu, de uma certa forma, já não iria compreender aquilo por causa do nervosismo de ler. Então, eu pegava, contava quantos alunos tinha na minha frente, até chegar na minha cadeira, contava a quantidade de parágrafos. Quando chegava no meu, eu lia absurdamente aquilo, parava de prestar atenção no mundo, porque o que importava para mim naquele momento era só a leitura daquele parágrafo. E aí, quando o professor dava a minha vez, eu lia. Às vezes trocava algumas palavras, mas até então era uma leitura convencional e normal, né? Mas eu não entendia nada da aula, porque não era aquilo que era proposto, mas era a única forma que eu tinha de me blindar de qualquer tipo de repressão. sim, sim. Por isso a gente coloca muito isso. Os professores têm essa consciência, né, de que existem crianças com dislexia e que não são poucas, a gente está falando de Sim, 15% da população, em torno de 15%, porque tem alguns países que colocam até 17%, né? E a gente não tem ainda um dado muito fiel aqui no Brasil, mas sim, estima-se que é entre 10 a 15%. Então, é muita gente, são muitas crianças dentro de uma escola. Então, assim, os professores têm que ter essa noção, têm que entender o que é que está acontecendo ali, né? sim, Para que práticas como essa da leitura oral, ela não seja um limitador, né? E algo que vai desestimular essas crianças. Por quê? sim, Porque a criança para tudo, ela para o sim. universo dela por conta da leitura oral. Quer dizer, ela perdeu o Uma conteúdo crise de daquela, ansiedade, sim, ela criou um nível de ansiedade enorme, que isso vai refletir sim, durante muitos dias. Ela vai sim, sempre criar esse nível de ansiedade ao ir para a escola, porque em algum sim. momento qualquer professor pode, de uma hora para outra, colocar e solicitar que seja feito a leitura oral. Então, assim, Principalmente matérias que a leitura é fundamental, então, tipo, literatura, português, história, eram isso, matérias que, para mim, eram quase que torturantes, sabe, assim, logo no início, porque antes de eu entender e criar alguns mecanismos próprios, e eu acho que esses mecanismos são muito individuais, né? Eu acho que sim, sim, cada pessoa tem uma sim. forma de É, tornar isso possível. Mas para mim é, era um absurdo, assim, de com nervoso até. certeza. Com certeza. Então, assim, o que que acontece? Estão comentando aí no chat, né? A sensibilidade do professor é importantíssimo. Porque, assim,
quando a gente percebe, você disse que teve um anjo, sempre tem. Nós tivemos Sim, também uma professora que fez toda a diferença. Por quê? Porque sim. ela percebeu que era muito mais importante a autoestima, né, dele, ele se sentir competente e capaz, do que ele ser colocado em práticas que não estaria desenvolvendo nenhuma habilidade dele, nem estaria trazendo nenhuma forma de aprendizado para ele, né? E Uhum. que traria, sim, um empoderamento para que ele pudesse aprender melhor, se desenvolver melhor. Sim, Então, a gente também teve esse anjo, vamos dizer assim, sim, que nos trouxe esse início. Não é fácil, não é uma pessoa só em um momento só, sim, né? com Porque certeza. isso vai, aí você volta, novos momentos de vida, e vem a adolescência na escola, que é outro período muito complicado. Então, assim, é muito importante. Eu vejo que você teve uma parceria de família forte, e isso a Muito. gente fala muito na nossa associação. E você teve também uma parceria de professores, né? Assim, alguns professores, não todos, claro, muitos professores não sabem, ainda continuam a utilizar práticas antigas como essa, que É, não e eu acho que a escola em si, ela tem que ser muito, ela tem que entender e compreender o papel dela fundamental. Ontem eu liguei para minha mãe e ela me falou uma coisa que eu fiquei refletindo muito. Ela disse que ela foi num determinado colégio, já depois de diagnosticado, e aí ela fez assim, ó, meu filho precisa dessas e dessas necessidades. A escola, a diretora da escola falou para ela que aceitaria a gente por uma questão de lei, porque a acessibilidade é lei, mas que a escola não faria nada, nenhuma das exigências que ela tinha. E aí a frase dela que me pegou foi: então você quer dizer que você está dizendo que se eu tivesse um filho cadeirante, você aceitaria ele, mas você não iria disponibilizar rampas e elevadores, então ele ia ter que ser carregado todo dia. Essa frase dela, para mim, foi muito séria, porque é verdade. Como que uma escola perfeito, não dá um apoio para uma criança que perfeito. necessita, seja dislexia, seja cadeirante, seja deficiente visual, seja qualquer coisa, ou até mesmo uma criança que seja dita como normal e que tem uma especificação de para alguma coisa, enfim, né, para algum talento para uma matéria ou para outra e você não vai prestar atenção nisso, não é papel de escola, né? Sim, sim. Não, foi perfeita a colocação. Você sabe que eu já sou fã de sua mãe, né? Só para Ela você tá ter aqui que eu tô vendo noção, ela. eu já sou fã, eu sei que ela tá aí na live, eu vou entrar em contato com ela porque eu preciso conhecê-la. Realmente, assim, Não, minha o mãe, ó, trabalho que ela fez com você, com seus irmãos, eu, eu sei o que é, né? Porque é um trabalho tinha que a gente dias, faz diariamente. a gente brincava que tinha dias que ela já ia para a escola com a gente, porque a gente parava, ela já descia no estacionamento, que ela tinha reunião com a diretora, tinha reunião todo dia ela Imagine, estava na escola. Três filhos, se eu já vivo isso com um, imagine com três. com três. Ela Mas, foi enfim. assim, e é o meu ponto seguro da vida. Fantástico. É emocionante ouvir isso. Sei que é emocionante para todas as mães. Assim, eu vejo que é um trabalho que a gente faz. Assim, eu acabei me dedicando a esse trabalho porque eu sei que tem muitas crianças, né? E tem muitos pais que não conseguem enxergar essas situações e não sabem, coitados, do que é isso, né? Então tem muitos pais que nos procuram que não fazem nenhuma ideia do que seja, que ouviu falar. Não tem Outro dia informação, né? eu dei uma entrevista na rádio, uma pessoa me ligou dizendo: eu acho que meu filho tem isso, porque todas as características que você deu, né, todos os sinais, eles apontam para isso, mas o que é, eu não faço ideia. Então, assim, a gente sabe que falta muita informação, e isso é importante para que a gente E eu traga. entendo, e a gente tem que entender também a questão do privilégio, né? Tipo, eu entendo que eu sou uma pessoa privilegiada, eu tive Sim, acesso a excelentes profissionais, sim, fonoaudiólogas, psicopedagogas, psicoterapeuta, tudo que tinha de possível eu tive. Eu tive uma escola que era considerada uma escola classe média alta, né? Então, era uma escola que possibilitava acesso a informações de modos diferenciados, mas, infelizmente, a gente precisa tornar isso amplo e público, porque sim. eu fico imaginando a necessidade de uma criança que teve as necessidades que eu tive numa escola pública, ou sem saber Não, mesmo que você falou, sem saber o que é. fica marginalizado. Assim, nós temos esse trabalho, né? Estamos, né, trabalhando, lutando com essa questão de políticas públicas. A gente tem algumas associações em alguns estados, principalmente a Associação Mato Grossense, que já está com algumas leis, né, em vigor
E nós vamos trabalhar por isso também aqui. Sim, Estamos já sim, trabalhando, né, para que a gente possa ter algumas leis específicas de divulgação e de trabalho na escola pública, porque a gente sim. precisa que esse conhecimento vá para a escola pública, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho E assim, o também seu evita a sentimento evasão da escola, né? escola. É. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, como foi a sua adolescência? Você me falou de uma passagem muito interessante que eu achei, assim, fantástico. E acho que é um exemplo, a questão de, aquela história de aprender a ler a legenda do filme. Nossa, Conte aí pra gente, porque aquilo pra mim foi fantástico, porque assim, é esse tipo de ação, sim, sabe, Caio, que faz a diferença. Então, são as pessoas com dislexia estarem atentas. E isso se desenvolve ao longo da vida da pessoa. Mas, assim, o quanto antes sim, você tiver esse desenvolvimento, mais longe você vai, porque você consegue superar aqueles obstáculos que vão surgindo no caminho em relação à sim, leitura. Então, conte sim. aí, porque Eu, essa é fantástica. eu, como todo adolescente, né? Na época, meu grupo de amigas, a gente saía sempre para ir para cinema. E ontem também conversando com minha mãe, a gente lembrou que, por exemplo, eu não lia livros. Eu não tinha interesse nenhum em ler livros. E aí, o que foi que minha mãe começou a fazer? Minha mãe começou a fazer jogo dentro do carro para a gente ler placas. E aí sempre tinha aquelas, né? Tipo, a gente, essa ela que me lembrou. Tinha um lugar que o nome era Ponte do Gaúcho. E aí a gente passou e eu li Pãozinho do Gaúcho. E aí ela começou aquela coisa que, enfim. E a leitura, uma dificuldade. No período da adolescência, a gente começou a ir para a escola, ou ir para o cinema. Vamos para o cinema, não sei o quê. Eu não sei se isso ainda é até hoje, mas na minha época da adolescência, era muito feio você assistir filme dublado. Você só poderia assistir filme legendado porque você era uma pessoa descolada, enfim. E aí, todo o grupo queria ir assistir filme legendado, só que eu não acompanhava a legenda de jeito nenhum, eu não conseguia entender nada. Porque ou eu prestava atenção, eu ainda tenho uma questão da ansiedade de ser hiperativo, então ou eu prestava atenção na cena, ou eu prestava atenção no que estava lendo. E aí eu comecei a ir várias vezes para o cinema e não entender nada. Nada, nada, nada. E saí e não entendi o filme. Só que como eu sempre fui muito gaiato, eu... Ah, a cena tal, menino, é mesmo, ó, falar. Não tinha entendido o filme. Quando eu comecei a perceber que eu precisava criar alguma forma de conseguir ler a legenda do filme, porque isso não iria acabar ali, naquela adolescência, isso ia se perdurar pelo resto da vida. Eu comecei a Sim. assistir filmes em português, com legenda em português. E aí eu me focava na legenda, porque o áudio eu ia entender. E aí eu comecei a ler aquela legenda, vários filmes que eu já tinha, por exemplo, eu amava Rei Leão, assistia Rei Leão mil vezes, assisti Rei Leão com legenda em português, porque eu já sabia até as falas, então só era uma coisa mais para eu aprender a velocidade da escrita, né? E aí, a Amanda tá colocando nos comentários um outdoor também que eu li errado com ela, que eu tô vendo aqui. E aí, no cinema eu comecei a fazer isso. E aí, agora que eu tô nos Estados Unidos, isso foi fundamental para o meu aprendizado em inglês, porque eu não consigo falar inglês ainda, mas eu consigo assistir, por exemplo, um filme em inglês com legenda em inglês, por causa dessa técnica que eu desenvolvi minha na infância de conseguir assistir um filme legendado. E aí hoje eu consigo fazer isso mesmo num outro idioma. Eu já falo espanhol, mas o espanhol veio graças a uma professora que, de uma certa forma inconsciente, ela. Quando eu assisti a live do Rodrigo, foi muito aquilo. Eu não sei nem se ela pensava nisso porque eu era dislexo, mas ela fazia isso com a turma toda. Era uma aula muito lúdica. A gente tinha um filme, a gente tinha música, a gente tinha peças de palavras para poder montar. E aí me possibilitou aprender um idioma que, na minha cabeça, era impossível. Eu já ouvi de professores tipo, desiste do segundo idioma, foca no primeiro porque você já vai ter muita dificuldade. Então, você não vai aprender um segundo idioma, é melhor você focar no português, porque você já Não tem muita existe, dificuldade. né? Não existe isso. A gente viu lá na live da semana passada com O método o Spindle. Rodrigo, né? A gente conheceu aí o método Spindle. Enfim, não existe essa questão desista, não Sim, desista de nada. Você nada. tem essa prova viva sua.
Não desista de E quando, nada. e quando eu cheguei na faculdade, e o choque maior para mim foi quando eu cheguei na faculdade e eu me sobressaí na faculdade. Eu vim do histórico de aluno, é, péssimo aluno, né, na escola, e aí quando eu cheguei na faculdade que eu vi que eu me destacava, que eu era bom aluno, que eu era aquilo, e foi uma coisa meio involuntária, porque eu achei que gastronomia ia ser muito prática, mas eu cheguei na faculdade, eu tive coisas teóricas, né? Eu tive financeira, gestão financeira, administrativo, enfim, tive uma série de matérias, nutrição e biologia, que eu achei que eu nunca mais ia ver. Saí da escola, tipo, não vou mais ver isso nunca na vida. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu vou ver isso de novo. E fui bem. Primeiro porque era uma coisa que era o que eu queria fazer, eu decidi fazer gastronomia muito cedo, aos 14 anos de idade, por causa da. Assim, minha mãe me falou isso ontem. Eu não lia livros, mas eu lia receitas. E aí ela, Sim, ela é comprou, bem interessante essa questão ela das comprou, receitas. ela comprou uma impressora e eu imprimia milhares de receitas, todas possíveis, para poder ler e aprender e ler em voz alta, né, essas receitas e gravar. E aí quando eu cheguei na Porque faculdade, você achou um tema que era sim, interessante para você. Então, a leitura se tornou prazerosa, mesmo com a dificuldade. sim. E me possibilitou, depois disso, ler livros. Então, depois, eu acho que o segredo para um disléxico que esteja me assistindo em relação específica à leitura é ache primeiro um tema que chama a sua atenção. Porque depois que você criar um método para ler algo que chame a sua atenção, você lê qualquer outra coisa. Óbvio, se eu vou pegar um livro que eu não tenho tanto interesse, qualquer pessoa que não tem interesse por um livro, esse livro se torna maçante, seja disléxico ou não. Mas foi mais fácil para mim desenvolver gosto por outros livros depois que eu li um tema específico que me chamava muita atenção ou que eu gostava e dominava. E perceba, você começou a gostar de ler mais com um assunto que te chamava atenção e Sim, com pequenos textos, sim, né? sim, sim, sim. Então, daí você foi aumentando a sua possibilidade de leitura, que é Sim, isso que a gente estimula, né? sim, Então, assim, a criança que tem dislexia, não é que ela não vai ler, não é que ela vai ser impossibilitada de ler, muito pelo contrário, ela vai poder ler sim. Ela sim, vai ter uma dificuldade maior, vai, ela vai levar muito mais tempo. Vai, mas ela vai treinar isso também, de acordo com as possibilidades que ela tem. Então, ela começa com um texto menor, ela vai aumentando essa questão do acesso a um texto maior, para também desenvolver a habilidade da interpretação. Porque sim, não adianta você ler um texto enorme, chegar no final, e aí o que foi que você entendeu? Nada, sim, né? Então, assim, tem que ir se acostumando a fazer essas interpretações ao longo do caminho, para que sim, você possa realmente concluir o texto com um aprendizado sobre aquele conteúdo. sim. Verdade. E tornar isso prazeroso tem que ser uma coisa. Você tem que tornar isso prazeroso, né? Porque por causa de tudo que a gente ouvia na escola, por causa de tudo que a gente via dos amigos, e voltando à história do bullying, a leitura se torna maçante. Hoje, e isso tem que ser trabalhado muito, porque, por exemplo, agora que eu estou aprendendo um idioma novo, essas essas aflições, sabe? Esse medo, essa incapacidade, esses sentimentos que me preencheram na infância e na adolescência, eles voltam de uma forma diferente, porque agora eu já sou um homem formado, eu já sou uma pessoa independente. Então, quando eu chego e me deparo com as mesmas sensações que eu tinha quando eu era mais novo, eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça de uma outra forma. Então, assim, Que agora obviamente, você já viu que você já passou que eu sou por isso capaz, sim, e você foi capaz, exato, você sim, é sim, sim, capaz. Então você sim, sim, passou por isso, você superou, você sim, teve uma faculdade excelente, com um resultado, um desempenho, né, muito bom, como você falou. Então, sim, assim, você já provou, né? Já se provou. Então você já sim, sabe que você é capaz. Então sim, você volta e passa por isso de novo, num novo desafio, de um novo aprendizado, baseado também numa leitura, né? Numa questão de linguagem, porque você tem a leitura, mas você tem a escrita. Você aprendeu inglês, a gente sabe que tem a questão é completamente diferente do você aprender o português,
né? Então você tem E todo. Quando o Rodrigo falou que a gente que é disléxico armazena o segundo idioma no lugar diferente do cérebro das pessoas dita como normais, é, eu percebi algumas coisas, porque como eu falo já espanhol, então a minha forma de raciocínio leva sempre para esse lado emocional, porque ele falou na live, né, que o segundo idioma para quem é disléxico é armazenado do lado direito do cérebro. E o lado Sim, direito do cérebro é responsável pelas emoções. Então eu tenho que tornar essa língua, eu tenho que vincular ela a algo emotivo. E aí eu me lembrei também das minhas aulas de espanhol, porque como as minhas aulas eram muito didáticas, era quase que uma festa ir para aula de espanhol. Então, tipo, eu tive relações com as minhas amigas, com a professora que dava aula, que eu já não tinha com outros professores. Então, tipo, como eu criei algo emocional, a entrada desse segundo idioma foi fácil na minha cabeça. Óbvio que depois que eu vim para cá, aqui em Atlanta, a comunidade hispânica é grande. E o governo americano também trabalha com dois idiomas, inglês e espanhol. Então eu melhorei o meu segundo idioma aqui. Mas antes eu já falava. Eu não sei, assim, se me pedir para fazer um texto incrível, eu vou demorar um pouquinho, mas eu faço. Mas falar e me comunicar não é nenhum problema. E aí agora com o terceiro idioma, com o inglês, está sendo esse processo de entender que eu sim sou capaz, sim eu já passei por isso. Como que eu vou refletir isso de uma forma que é, se torne possível de novo, porque é possível de novo, um segundo idioma, e eu ainda quero aprender outros, mas enfim, uma coisa de cada vez. E aí, tornar isso real. A gente tem que tirar esses medos, né? Tem que tirar essas inseguranças. É, eu conversando, eu até mandei mensagem para o meu irmão para poder entender também um pouco da dificuldade dele, né? Ele tem um pouco mais de dificuldade que eu. E aí ele falou também uma coisa que eu fiquei meio assim, tipo, a gente que é disléxico, a gente tem que trabalhar as nossas emoções a vida inteira. A gente sim, vai, claro, claro. a gente vai entender que somos capazes, que temos possibilidades, que a gente não vai passar por alguns traumas que a gente passou na infância, porque esse bullying acaba depois que você ficar maior, né? Então, tipo, você não vai passar mais por isso. Mas aquele inconsciente de você, aquele interno, ele tá sempre ali. Então, tipo, toda vez que eu pegava qualquer coisa para começar, vinha aquele medo de me retrair de primeiro momento. E aí eu tinha que fazer, tipo, não, Caio, você já passou por isso, você é capaz e você vai conseguir. Então tem que ser um trabalho que tem que ser feito a vida Sempre. toda, mas que A dá vida, certo. a vida toda, mas olha só, para quem não é disléxico também, Também, sim, sim, também a sim, vida é aí, a vida tem sim, desafios, a vida sim, tem problemas, a vida tem obstáculos. sim, Então, assim, eu acho que a questão da pessoa com dislexia é porque você está sempre tendo que pensar que você pode, você vai superar, sim. né? Porque, E não assim, se achar incapaz. você é capaz, não interessa. O que é dislexia, gente? É uma dificuldade que a pessoa tem na leitura e na escrita por conta de um reconhecimento, né? Do fonema. É algo que você pode superar, porque não tem a ver com o seu conteúdo, não tem a ver com a sua capacidade de aprender, de se desenvolver. Só que isso numa criança é vista como a mesma coisa. A Sim, própria criança se vê assim, como você mesmo falou, a própria criança se vê dessa forma. Se eu não acerto e meus colegas acertam, é porque eu sou burra, entende? sim, Então, assim, isso que precisa trabalhar. Por que que eu não acertei? Por que que eu não entendo isso? Eu não entendo porque eu não estou aprendendo da forma que eu devo aprender. Eu tenho outro caminho para aprender que vai me levar ao sucesso na minha resposta. Eu estava A comentando minha, a aqui essa minha. semana. Eu estava comentando aqui Pode essa falar. semana que a questão da pandemia teve vários ganhos, né? Vários problemas. Óbvio, a questão do homeschooling é problemático, mas assim, teve ganhos também. Sim, Então, assim, no caso, essa questão de você entender, né, e buscar ferramentas. Então, meu filho passou a buscar várias coisas e não tinha mais a banca, não tinha mais o apoio. Então, eu que dava apoio a ele de estudar, fiquei sobrecarregada no trabalho. Então, ele teve que se virar. carregada. Então, isso Sim, desenvolveu nele. Isso que você falou, possibilidades de você ultrapassar as suas barreiras
criativa, de forma criativa, pensando como é que eu faço se eu vou para o cinema com meus amigos e eu não consigo acompanhar os filmes, porque eu não consigo ler o filme que é legendado. Você criou uma estratégia para isso. Então, isso é importante. Você continuar criando essas estratégias. Uma vez uma pessoa TDAH me falou, eu já sei, eu sou adulta, A minha mas fono, eu a vou ter minha fono, TDAH minha vida inteira. a Então minha fono eu me tenho que me ensinou concentrar. o alfabeto fonético Isso, importante. para a vida toda. Porque através do alfabeto fonético você consegue Acho que fazer travou. algumas diferenciações, Aí, né? voltou. Desculpa. Você estava falando do alfabeto fonético, né? É o que Sim, é e bastante ela me ensinou, tipo, indicado. por exemplo, é, ela, ah, ela me ensinou o alfabeto fonético, e aí quando eu tinha dúvidas, por exemplo, eu sempre troquei a letra F e a letra V. E aí, com o alfabeto fonético, a gente aprende que o V vibra a garganta do V e o F não vibra a garganta, porque é F, né? Som fonético. E aí, quando eu ia fazer prova, que eu tinha todas essas técnicas que a Fono me ensinou, eu basicamente fazia a prova com a mão no pescoço. Porque aí eu tinha dúvida, vai, essa palavra Isso tem não é F uma ou, estratégia? Isso é uma ou V? Aí eu fazia tipo, estratégia. não tem. Aí botava V. Então, e aí, sim, sim. E que é a Sim, forma que eu desenvolvi junto com a Fono para poder a aprender e, enfim, conseguir fazer a prova sem nenhum problema, né? entendi. Agora me fale um Acho que ela pouquinho aí, travou. que você comentou comigo também, que você sempre teve, né? Assim, Alô? vários Oi. concursos, o Enem que você fez, você teve direitos e você utilizou, né, desses direitos para poder fazer essas provas, porque tem muita gente que me pergunta, eu digo, tem o direito, você tem o CID, você tem um diagnóstico, você pode solicitar seus direitos. Mas é importante também quando a gente vê uma pessoa que passou por isso dizendo, olha, eu fiz dessa forma, foi interessante, como foi? Caio, eu acho que Oi. Caio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu Quando eu fui fazer o Enem, na época, eu até conversei com minha mãe ontem para poder confirmar isso. Não tinha prova diferenciada ainda para disléxicos, né? E ela, juntamente com o fonoaudiólogo, enfim, a gente entrou em contato com o Enem e o Enem possibilitou eu fazer uma prova com um ledor e que transcreve, né? Que escreve a prova. E aí, quando eu cheguei lá para fazer a prova, eu fiz a prova do Enem numa sala separado, sozinho. Eu tinha, se eu não me engano, acho que era 15% do tempo a mais para poder fazer a prova. E tinha umas reduções nas provas de matemática, enfim, tinha uma diminuição de questões. E aí, quando eu cheguei para fazer a prova, eu fiz a prova, eu tive todos os aluno que, se ele precisar de ajuda para ler, você pode ler a questão, você não vai poder, obviamente, responder por ele. E se ele precisar de ajuda para escrever, você vai escrever a prova para ele. Então, tipo, ela não sabia se eu tinha dislexia ou o que eu tinha. Ela não foi informada a ela o que era. Só que eu tive acesso a esse direito e que ela estava ali para poder me ajudar. A UFBA também possibilitou isso para mim. E quando eu entrei na faculdade, não só na faculdade, na escola também, eu tinha os direitos. O Marista deu todo o apoio para minha mãe para eu poder fazer as provas é, com redução de tempo, com maior tempo, com redução de questões, enfim. Só que eu, especificamente, para mim, eu pedi à escola para isso não acontecer. Porque aí a gente volta de novo à particularidade e individualidade de cada um, né? Eu, como eu Claro, coloquei, tem que como, respeitar. como eu coloquei na minha cabeça, tipo, tá, se eu sou igual a todo mundo, eu só tenho uma forma diferente de aprender, então eu faço a prova igual a todo mundo.
e eu que me vi, basicamente. E aí eu executei todas essas provas na escola iguais. Eu acho que as únicas que não eram iguais eram as de segundo idioma, que aí eu tinha redução de questões. Mas as outras todas elas eram iguais à da sala inteira. E aí quando eu Isso cheguei na tem que ser faculdade, respeitado, né? Porque sim, assim, porque por exemplo, meu irmão tem que ter precisava. tem que ter indicação do Sim, profissional. Eu sim, digo sempre isso. Ó, o que é que a escola vai seguir? A escola vai seguir a orientação do profissional que está acompanhando a criança, sim, né? A criança, o adolescente, o jovem. A escola tem que seguir o que o profissional está definindo lá, porque um laudo não é a mesma coisa para todo mundo. sim, Um sim, laudo, um CID é uma coisa, outra coisa é a orientação do que a criança A precisa, do que a B precisa, cada um tem suas peculiaridades. Então, assim, a escola ela precisa seguir isso, mas ela também, principalmente os pais, precisam ouvir também a demanda da criança, né? Eu acho assim que, claro, que é ouvir, analisar, né? Perceber o que é melhor e tomar uma decisão junto com o profissional que acompanha. minha mãe No tinha essa meu caso, a experiência por mesma ser três, coisa. né? Meu filho não quer deixar de fazer a prova igual, com o mesmo conteúdo, e eu concordo. Né? Eu acho Sim, que pode chegar um ponto em que a gente avalia a questão de quantas questões tem na prova, como você falou, porque no Enem tem essa avaliação de quantidade de questões, tem a avaliação diferenciada da redação para que ela seja mais direta, mais objetiva, com né, a questão, aquela falso verdadeiro. Então, assim, tem essas possibilidades, mas o conteúdo é o mesmo. O mesmo. conteúdo tem que ser a mesma coisa, porque você vai estar aprendendo, como você falou, senão não tem lógica em relação a eu tenho a mesma capacidade de aprender. Sim, e exatamente por isso, como minha mãe tinha os três, ela tinha um reflexo muito diferente. Kaique tinha menos dificuldade, eu tinha uma dificuldade intermediária e Caian tinha uma dificuldade aguda. Então, tipo, cada um, por exemplo, Caian precisava de provas diferenciadas, ele precisava de mais tempo. Durante o período da infância dele no fundamental, ele precisava de gente lendo a prova. Eu fiz uso também de Ritalina e Concerta, né? Eu tomei as duas medicações. E aí, por Por exemplo, conta para do mim, TDAH. Por conta do por conta do TDAH. TDAH, não por causa da dislexia, por causa do TDAH. Não por causa da dislexia. É, e Porque aí para dislexia não não tem tem essa remédio. ação. É Sim, por sim, conta do sim. O TDAH que TDAH, normalmente sim, está sim. associado. E aí, por exemplo, eu fiz o uso e eu não tive problema nenhum. Caian, quando ele tomou a Ritalina, ele teve efeito colateral e o Concerta também. Então ele suava, ele transpirava tanto que molhava a cadeira, molhava a roupa, então ele teve que parar. Então ele precisava de especificações, né, muito maiores do que as minhas. E foi o que você falou, tanto a minha mãe quanto o profissional e a escola entenderam que para esse filho funciona dessa forma, para esse outro funciona dessa outra forma. Sim, sim. Agora, Caio, deixa eu te falar só uma coisa. A live passa rapidíssimo. Ai, meu Deus. Rapidíssimo. Temos 10 minutos. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua vida profissional, assim, a sua conquista profissional, que eu achei muito legal. E por quê? Porque eu gosto sempre de falar o Rapidinho, seguinte. sabe aquele anjo que eu falei que deu norte à minha mãe, Karine? Ela acabou de entrar na live. Foi Ah, ela que foi Karine, olha, responsável você já foi citada, viu, Karine? Precisa entrar agora no nosso canal do YouTube para poder para ver a live. assistir a live toda lá. A partir de amanhã eu já posto lá, você vai poder assistir ela toda na íntegra. Mas assim, realmente, parabéns, porque esses anjos, eles quando, né, caem nas nossas vidas, nas vidas de nossas crianças, elas fazem muita diferença mesmo. Porque assim, a autoestima, gente, é o início, é a base. É a base. Não adianta diagnóstico, não adianta apoio da família, não adianta nada se a criança não estiver com a autoestima boa. Se a Sim, criança estiver sempre com a autoestima lá embaixo, não vai adiantar nada. E como é que a gente pode trabalhar essa autoestima da criança? Principalmente desenvolvendo e mostrando para ela que ela é capaz. E desenvolvendo também as suas habilidades. Né? Então, por isso que eu queria, Caio, que você falasse um pouquinho assim sobre essa questão também do seu profissional. Você decidiu muito cedo, né? Mas foi algo que é uma habilidade sua, que eu já conversando com você, eu vi que realmente foi um sonho e que é algo que te preenche demais, né? E aí, e a gente fala muito isso, assim, todo mundo tem habilidades, então a gente tem que
trabalhar em cima dessas habilidades e não sim, ficar sempre dando ênfase no problema, no que a pessoa não consegue, no que a criança não vai atingir, no que a criança não consegue atingir. E sim, ao contrário, você pode atingir, você vai atingir. Agora você tem dificuldades. O que é que a gente vai fazer para superar essas dificuldades? O que é que você vai fazer para driblar, como você deu alguns exemplos aí, né? sim, Como é que você pode fazer para poder se transportar para um outro nível, né, em sim. relação a essas suas dificuldades? Eu Eu queria que você assim, falasse aí um pouquinho desse chefe de cozinha e eu adorei essa história. eu decidi fazer gastronomia muito cedo. Eu decidi fazer gastronomia aos 14 anos de idade. E foi uma coisa meio sem muito saber o que era. Eu tinha um exemplo muito grande dentro de casa, porque meu pai cozinha divinamente bem e a minha avó também cozinha muito. E aí eu sempre fui aquele que, em vez de estar correndo, eu estava dentro da cozinha. Então, toda vez que a minha família tem fazenda, né? E aí, quando a gente ia na fazenda, ficava todo mundo correndo, brincando, e eu ficava com minha avó. Então, cozinhar para mim sempre foi natural. Quando minha tia Selma entrou na faculdade, ela descobriu que na faculdade dela tinha um curso de gastronomia, e aí ela virou para mim e fez assim: Ô filho, você não quer ir lá é, conhecer esse curso, não sei o quê, parará, enfim. Quando a gente chegou lá na Rui Barbosa, eu não, por lei, menor de idade não pode entrar na cozinha profissional, né? É proibido por lei menor de idade entrar em cozinha profissional. Só que o diretor da faculdade possibilitou com que, sem ninguém, eu pudesse entrar. Eu entrei na cozinha e quando eu cheguei lá, eu me senti num ambiente tão natural, sabe? Que foi até um pouco assustador. Passou-se algum tempo, minha tia me deu uma doma de presente. Na hora que eu coloquei a doma, eu tive uma sensação de. É até engraçado falar isso. Eu tive uma sensação meio de rei, assim, sabe? Tipo, de ser. Ah, eu não sei, foi uma sensação estranha. Foi uma coisa que me preencheu. Eu decidi que iria para a faculdade. Isso foi eu adolescente ainda, né? Quando eu consegui passar, passei pelo Enem, entrei na faculdade. Chegou na faculdade, foi incrível a minha faculdade. Eu tive uma coordenadora absurda, que ela me possibilitou conhecimento mais do que amplo sobre várias vertentes. E aí eu já tinha conhecimento de que, me formando em gastronomia, dificilmente eu conseguiria me manter em Salvador, porque na época Salvador ainda era muito turístico. Então, um chefe profissional em Salvador, ou ele ia cozinhar para quem é de Salvador, vatapá, acarajé, camarão, enfim, comida baiana, ou ele ia ter um pouco de dificuldade de entrar no mercado, né, diferenciado. E mesmo assim, a minha primeira ideia era ir para fora do país. Eu já queria ir para fora, mesmo não sabendo o idioma ou alguma coisa do tipo, eu já queria ir para fora, porque eu brincava com minha tia dizer que São Paulo ia ser uma escada para mim, que eu ia entrar, chegar em São Paulo, aprender o que eu precisasse e ia para fora do país. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive a sorte, e já que estamos falando de capacidade, a capacidade de entrar num restaurante que o nome é KA. Ele foi eleito o sexto restaurante mais bonito do país, na época que eu trabalhava, né? E era incrível o restaurante. O restaurante me deu uma base assustadora era um restaurante que movimentava muita gente, a gente servia quase 400 pratos, 400 pessoas por dia, era um volume absurdo de prato, enfim, de tudo. E aí, depois que eu saí do CAA, eu virei chefe de cozinha mesmo, que chefe de cozinha as pessoas acham que é a profissão. Não, a profissão eu sou gastrólogo. Eu me formei em gastronomia. Chefe de cozinha é o Aprendi. car... Chefe de cozinha é o cargo. Eu atingi esse cargo depois que eu saí do CAA. Eu virei chefe de um restaurante que era na Bela Sintra, um cruzamento da Bela Sintra com a Paulista. E aí foi um desafio pessoal em várias etapas. Foi um desafio pessoal no sentido de eu atingir um cargo alto dentro da minha profissão. Eu tinha tarefas que já não eram mais tão práticas, então eu já não tinha quase hábito de cozinhar o dia inteiro, então eu tinha que contratar funcionário, fazer entrevista, tabelas de compras, tabelas de lista, matemática, cálculo.
E aí, quando eu cheguei nessa parte da profissão, eu fiz, meu Deus, aqueles medos retornaram de novo. E aí eu fiz, não, ou eu me centro muito bem, ou não vai dar certo. Consegui, o restaurante foi um sucesso também durante o período. E eu, mesmo assim, a ideia de ir para fora do país ainda me. Eu falava, cara, eu sei que se eu conseguir ir para fora, eu vou aprender de uma forma mais fácil, eu vou pular barreiras que eu vou ter aqui no Brasil, eu vou pular essas barreiras se eu conseguir ir para fora. Eu conheci meu marido em São Paulo, casamos, eu me afastei um pouco de gastronomia porque a gente abriu uma escola de balé juntos, fomos diretor, tanto eu e ele, né? Ele diretor artístico e eu diretor financeiro da companhia, da escola de balé. E aí ele teve a oportunidade de ser contratado, a gente dividiu a sociedade, a gente passou a nossa parte para os sócios, ele recebeu a proposta de vir aqui para os Estados Unidos para dançar em Atlanta na companhia de balé de Atlanta. Falei, cara, é essa a minha hora. Se eu quero realmente aprender inglês, é nesse momento. Eu sentei com meu marido, conversamos, eu falei para ele, eu fiz, ó, eu quero voltar a trabalhar com gastronomia, porque eu acho que é uma coisa que, né, faz Com parte de mim. certeza, faz parte de E, você. e só que antes disso eu quero ir estudar. Então a gente sentou, vimos que era possível eu vir para cá com ele e passar pelo menos 2 anos estudando, né, para eu poder tanto entrar no mercado quanto aprender o idioma, porque seria necessário. Quando eu cheguei aqui, coronavírus, e É. aí, Aí e aí parou eu tudo, e parou aí. tudo, e aí eu tive que desenvolver novos caminhos Sim, para sim. poder aprender o Mas, inglês. mas assim, Caio, eu tenho certeza que você vai conquistar, né, a questão do inglês brevemente. E aí Breve, você já está já. com o tempo por conta do Covid aí, né? Claro, Sim. todo mundo se isolando, mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu, assim, tô um pouquinho preocupada com o horário, porque daqui a Não, pouco podemos finalizar. nosso link vai cair. Então, antes que caia, eu já quero te agradecer. Foi Obrigado a muito você. legal nossa conversa. Eu espero que as pessoas que tenham ouvido, né? Tem muitas pessoas da associação também que estão participando aí da nossa live. Entendam, passem para seus filhos essa experiência maravilhosa, né? E a associação está de braços abertos aí para você, para seus irmãos, para sua mãe, sua família, Vocês tá? estão de Alguém parabéns. perguntou onde é que a gente vai ter a live. A live fica a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, do Dislexia Bahia, tá? Então é só buscar lá no YouTube Dislexia Bahia, que entra no nosso canal e aí assiste todas as lives e os vídeos que tem lá, tá joia? Então, Uhum. assim, muitíssimo Não, obrigada. obrigado Eu queria você. Muito só obrigado por tudo. você fechar dizendo assim, ó, uma frase ou algo que você diz assim, eu realmente me sinto muito feliz pelo que eu cheguei até hoje, assim, porque eu tenho essa sensação de só de conversar com você. Sim, eu quero agradecer a você, agradecer a Dislex Bahia, a todas as mães e pais e profissionais que apoiam essas crianças com essas necessidades. Agradecer a todo mundo que está aqui. E para finalizar, que eu acho que a live vai acabar, a gente é capaz. Se tiver algum disléxico assistindo, vocês são. Nós temos capacidade para tudo, nós podemos tudo. É só questão de entender quem é você e como que isso será feito. Eu agradeço a você de novo por essa janela, mas você como mãe e eu que tenho a minha, que está distante, obrigado. Obrigada a você. Tudo de bom, viu? E assim, ó, amei te conhecer. Obrigada, gente. Beijo, Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente hoje. E nos siga lá no Instagram e no Facebook também. Tá joia? Beijos! beijo.